Eu hoje vou explodir um pouquinho a sua mente. Existe uma mentira que é tão sutil que a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando nela. A mentira é exatamente essa. O meu passado é responsável pela vida que eu tenho hoje. E quando alguém acredita nisso, sem perceber, entrega o volante da própria vida para algo que nem existe mais. Porque eu quero te lembrar de uma coisa que é muito simples. O passado não existe. Ele não pode levantar da cadeira, não pode abrir a porta, não pode tomar uma decisão, não pode falar com você. Então eu quero te fazer uma pergunta. Se o passado não existe mais, como ele pode continuar comandando tanta gente? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade e esse espaço aqui é para quem deseja expandir a consciência e perceber aquilo que normalmente passa despercebido. Aqui a gente não está atrás de culpados. A gente busca compreender como a consciência ela cria a experiência que a gente vive. Se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que também está pronto para olhar para a vida de uma perspectiva diferente. Agora eu quero que você me acompanhe até o final, porque talvez hoje você descubra o que nunca, ou na verdade que você nunca esteve preso ao passado. Entenda o seguinte, imagine duas pessoas que entram exatamente na mesma biblioteca. Os livros são os mesmos, as prateleiras são as mesmas, o silêncio ali na biblioteca o mesmo. Mas uma delas sai dizendo, esse lugar mudou a minha vida. Aí a outra sai dizendo, não encontrei nada interessante. O que foi que mudou? A biblioteca mudou? Não. O significado que cada uma encontrou ali é que alterou. Agora pense na sua própria vida. Todos nós carregamos uma biblioteca chamada passado. Os acontecimentos estão lá. Eles não podem mais ser alterados. Mas existe uma coisa que continua mudando o tempo inteiro. O significado que a gente deu para cada capítulo. E talvez seja justamente isso que quase ninguém perceba. Existe uma enorme diferença entre lembrar e reviver. Lembrar é reconhecer que algo aconteceu na sua vida. Reviver é permitir que aquilo continue decidindo quem você acredita ser hoje. Percebe como fazemos isso o tempo inteiro? Alguém foi rejeitado lá uma vez, aí anos depois continua entrando em novos relacionamentos esperando ser rejeitado. Alguém fracassou em um projeto, anos depois ainda age como se fosse aquele único episódio que tivesse revelado quem é essa pessoa. Mas será que revelou? Ou apenas revelou o significado que essa pessoa escolheu carregar durante a vida? Veja que interessante. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma experiência. E uma diz, foi o pior dia da minha vida. E a outra faz, foi o dia que me obrigou a crescer. O fato foi o mesmo. A vida construída depois é que foi completamente diferente. Ao significado que cada uma deu. Agora eu quero que você faça uma seguinte experiência. Pense em um acontecimento que foi importante na sua vida. Não escolha o mais feliz, nem o mais triste. Apenas um acontecimento. Um acontecimento que para você foi marcante na sua vida. Agora faça outra pergunta. O que realmente aconteceu e o que foi interpretação minha? Não responda rápido, porque talvez pela primeira vez você esteja separando o fato da narrativa que você deu. E essa diferença já altera tudo. Percebe? Se essa reflexão já começou a mudar a forma como você está olhando para a sua história, já deixa aqui nos comentários. Me diga o que é que você já está percebendo. Talvez a forma como você coloque aqui seja algo que já desperte em alguém que leia depois algum tipo de consciência. E se você acredita que mais pessoas merecem ouvir essa reflexão, compartilhe esse vídeo. Imagine agora o seguinte, imagine que você está assistindo um filme. Aí na metade da história você acredita que o personagem principal perdeu tudo.
Aí você sofre com o personagem, você pensa, acabou. Mas aí o filme continua. No final você percebe que aquele momento que parecia o fim era justamente o início da transformação. Agora pense agora na sua própria vida. Qual a diferença entre você e o personagem? Apenas uma. Você está vivendo o filme enquanto ele ainda está sendo escrito. E talvez tenha tomado uma cena como se ela fosse a conclusão de uma história inteira. Você está percebendo? Nós temos o hábito de transformar capítulos da nossa vida em identidade nossa. Um capítulo de abandono, aí a gente já leva a identidade, eu sou alguém abandonado. Um capítulo de escassez, eu nasci para sofrer. Um capítulo de fracasso, eu não sou capaz. Mas ninguém fecha um livro depois do 3º capítulo e afirma que já conhece a história inteira. Então, por que a gente faz isso com a gente? Talvez o sofrimento ele aumente quando confundimos uma página do livro com o livro inteiro. E existe uma pergunta que mudou a forma como eu começo a enxergar as histórias. É uma pergunta simples. Quem você seria hoje se aquele acontecimento tivesse recebido um outro significado? Não estou perguntando se o fato poderia ser apagado. O fato aconteceu, mas o significado, se fosse outro, talvez aquilo que você chamou de atraso tenha evitado um caminho que destruiria você. Talvez aquela perda tenha aberto espaço para a vida que ainda não existe. Ou talvez aquele não tenha protegido você de um sim que parecia perfeito. Nós nunca enxergamos a história enquanto estamos vivendo apenas um pedaço dela. Por isso, consciência não é negar o passado, é deixar de tratar como se fosse uma sentença definitiva na sua vida. Talvez hoje você não consiga mudar completamente nada que aconteceu ontem, mas existe algo que ainda está completamente nas suas mãos. O significado que você vai continuar dando a tudo isso. E talvez seja justamente aí que começa a sua verdadeira liberdade. Não quando o seu passado desaparece, mas quando ele deixa de ter autorização para escrever o seu próximo capítulo. Porque existe uma pergunta que eu gostaria que você acompanhasse, que você começasse a perceber depois desse vídeo. Será que eu estou vivendo o presente ou apenas repetindo uma interpretação que eu fiz do meu passado? Talvez essa resposta para essa pergunta seja o início de uma grande percepção para você na sua vida a partir de agora. Se esse vídeo ele despertou uma nova percepção em você, deixa aqui nos comentários o que é que isso significou, o que é que você sentiu. Se você deseja continuar expandindo a sua consciência, se inscreva aqui no canal e acompanhe os nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise descobrir que o passado não tem o poder que ele imaginava. Até o próximo vídeo. Até lá!